Bien, y pues estamos prácticamente en tiempo. Quisiera presentarles a nuestro siguiente mentor. Él es el padre Kleber Faria, es de la diócesis de Patos de Minas en Brasil. Se está formando en arquitectura y en artes gráficas y esta perspectiva y esta formación, aunada por supuesto a su formación sacerdotal, le ha permitido una visión innovadora para atender profesionalmente el sector de comunicación de la Pastoral Juvenil de Brasil, que allá en Brasil se llama Setor Juventude. Se considera a sí mismo un simple siervo del Señor que aprende equivocándose, aspira fervorosamente a ser una vasija de barro en las manos del artista alfarero. Y bueno, pues quisiera que le demos una bienvenida al padre Kleber. No podemos aplaudir en estas plataformas, pero está aquí con nosotros desde Brasil. Padre, tudo bem? Está por aí? Sim. Bem-vindo, que legal ter aqui conosco. Para todos los que están participando en esta tercera sesión, naturalmente el padre no habla español, pero el portugués creo que se entiende muy bien. Ya tuvimos algunas sesiones de práctica para hacer un poco más lento el portugués del padre y de alguna manera sus preguntas yo también las podré traducir. No hablo perfecto portugués, pero lo entiendo más o menos y lo leo. Y cualquier cosa que sea importante, tanto traducir de sus preguntas para el padre, o si alguna idea de repente no se entendió, con toda confianza pueden preguntar para que repitamos alguna idea, para que podamos reforzar alguna de las experiencias que nos va a compartir. Y la dinámica será exactamente la misma. Él va a compartir su pantalla y tiene algunos otros recursos. Pueden hacer preguntas en el chat o en la caja de preguntas que está en la barra de la parte de abajo. Yo estaré aquí pendiente de todas sus preguntas y comentarios. Y listo. Esta sesión se está grabando para que podamos verla también después. Y vamos a comenzar. La sesión con el padre Kleber es acerca de la vocación creativa y cómo es posible y necesario responder a la voluntad de Dios que nos llama en esta vocación particular como creativos. Adelante, padre. Buenas tardes. Já peço desculpa pelo português e vou tentar ser o mais claro, o mais simples possível para poder alcançar todos. Nós vamos começar com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Criador, inspira-me agora a arte que existe em mim. Inspira-me a criatividade que me foi dada por tuas mãos. Permita-me ser livre para criar, inovar, restaurar, modelar, projetar e transformar, para o teu reino, para a tua obra, para o bem da humanidade. Amém. Então, alegria estar com todos e poder dividir essa experiência tão forte, né, desse trabalho desenvolvido aí, liderado pelo Kiki e agora compartilhado com muitos, né? E desde já quero, nessa introdução, colocar-me humildemente como, com certeza, dentre os vários mentores, o mais simples, aquele que não tem tantas experiências e tantas formações acadêmicas. Estou ainda em processo, né, de formação na arquitetura. Contudo, vou apresentar um pouco daquilo que a gente traz de experiência nesse pequeno tempo, né, de informação. Então, para a gente iniciar, eu queria compartilhar com vocês nosso material. E quando o Kiki fez o convite, eu inicialmente refleti sobre o que seria útil falar para todos, né, com a minha pouca formação, com o pouco que eu sei. E eu fui de encontro às minhas grandes dores, aquilo que mais me angustiava, né? E aí fui em direção a uma história inicial, né? Um momento inicial da minha trajetória.
é muito importante, e eu acho que é fundamental diante dessa reflexão, pensar que desde o meu processo vocacional eu tenho vários dilemas acontecendo no meu coração. E essas foram das dificuldades que eu percebi. Então, me formei sacerdote em 2014, fui ordenado no final de 2014. Depois, recebi um convite para cursar arquitetura e urbanismo do nosso bispo. E no meio disso tudo, eu desenvolvia aqui na diocese, em algumas paróquias, um trabalho de design gráfico, mas extremamente rudimentar, um trabalho ainda muito pequeno. Eu queria pedir, se tiver alguma dúvida quanto a algum termo que eu utilizar, pode ir falando nos comentários que a gente vai tentando ser mais claro e falar uma linguagem mais simples. E então nesse processo, né, nasceu essa dicotomia, né? Eu lembro bem que quando eu estava já no processo de formação no seminário, lá na teologia, um colega meu de seminário já falou assim: mas Kleber, arquitetura, sacerdócio, como que é isso? Não existe padre arquiteto. Como que é isso? Padre artista? Não existe isso. Eu queria fazer essa primeira questão para todos, apresentar esse primeiro elemento aí para todos no bate-papo. Como que é para vocês essa realidade assim? Vocês veem com olhar preconceituoso, ou vocês veem com naturalidade essa realidade, sacerdote, arquiteto? E eu já escutei diversas opiniões, mas e aí, é possível isso? Caber num pacote só, né? Essas duas coisas. É importante isso porque isso vai nortear um pouco da minha palestra. Kiki, como está aí? Tá compreensível? Sí, todo bien. Quisiera hacer un pequeño resumen de esto que nos hablas y solamente creo que la idea esencial es que el prejuicio cultural que vivimos en la iglesia a veces nos lleva a pensar que no es tan común y a veces ni siquiera es correcto, por así decirlo, tener a un sacerdote formado en otra disciplina y sobre todo una disciplina artística o creativa. Entonces, ir un poco más de eso. Ok. Então, externamente existia esse complexo, né? Como viver essa experiência dicotômica, essa dualidade. E internamente, meu coração também, por muito tempo, fugiu dessa realidade. Nós tínhamos aqui uma verdade dentro do clero que padre, só padre. E era impossível aderir a vocação sacerdotal ou outras realidades. E, ao mesmo tempo, gritava no meu coração essa vontade de servir de forma específica, além, né, do sacerdócio, claro, dentro da vivência do sacerdote, mas além, junto às outras diversas realidades que eu já apresentava, né, desde o seminário. E, graças a Deus, uma vivência muito particular de uma terapia, eu vi junto com uma psicóloga terapeuta, que era sim a oportunidade única de servir, né? A oportunidade fantástica de servir junto com essa experiência da arquitetura. E por isso eu disse sim, né? Quando o bispo, eu fui muito resistente, tive muitas dificuldades nesse início. No primeiro convite que o bispo fez da proposta de participar, de ingressar no curso, eu fui resistente, falei que não, queria um tempo, mas depois de 3 anos dessa resistência, eu sim entrei para o curso de arquitetura, e o curso de arquitetura não só me fez entrar nesse mundo da arte, da arquitetura, né, do processo construtivo, mas me fez também essa abertura do coração a esse olhar mais amplo de serviço. Como eu posso servir mais a igreja e a possibilidade do serviço
com um olhar muito mais amplo do que aquele que eu me via ali, né? No propósito pequeno que eu me via, resumido ao sacerdócio. Não discordando da questão que o sacerdócio é uma possibilidade gigantesca de servir a Deus, né? Uma entrega gigantesca. Mas eu ali, naquele instante, abri meus olhos a uma possibilidade ainda maior, né, de serviço, com toda a bagagem que eu vivi do seminário, da formação sacerdotal e da vocação. Então, eu vou trabalhar esse tema, essa temática, a vocação criativa, passando por 4 pontos. O primeiro deles é a experiência do chamado, que para mim é a experiência do chamado de amor. E aí, eu queria lembrá-los que eu vou sempre tratar esses 4 temas iluminado por experiências concretas, iluminado por realidades que aconteceram na minha história e que eu imagino que se repitem em várias histórias, em várias histórias de vocês que estão nos escutando e outros que a gente conheça, que essas experiências, elas também não só são experiências do sacerdote, mas também são experiências daqueles que servem a igreja, que estão ligados a um trabalho de entrega na igreja. E aí, isso é fundamental, esse olhar mais amplo. Por mais que talvez eu fale de arquitetura, que eu fale de design gráfico, mas eu queria que vocês olhassem com esse discurso mais geral, mais amplo. Então, falando sobre um chamado de amor, né, que é esse primeiro tema, eu fui percebendo que Deus, ele tem sua peculiaridade no chamado. E ele nos chama com um olhar carinhoso para todos nós. E por isso, quando entendi essa premissa da vocação, que extrapolava a vocação sacerdotal, entendi que é como se Deus olhasse e nos chamasse já sabendo exatamente como nós somos. Exatamente as nossas principais características. E a gente não precisa levar para Ele todo um perfil nosso. Deus já conhece-nos perfeitamente. Ele nos conhece desde que fomos formados no ventre da nossa mãe. E aí, por causa disso, Ele sabe exatamente quais serão os melhores caminhos da nossa vocação. Então, o chamado de Deus é um chamado preciso, um chamado amoroso. Foi o que eu entendi em mim. Deus já me chamou, quando me chamou para o sacerdócio, Ele já sabia de tudo aquilo que continha a minha vida. Inclusive essa experiência com as artes, que eu colho desde a minha infância. E aí, Deus me chamou e me fez, a cada tempo da minha vida, uma grande surpresa. E eu falo que a maior de todas as surpresas foi a arquitetura. Porque assim, quando eu estava lá no ensino médio, quando estava nos estudos iniciais, eu já tinha uma esperança que eu ia trabalhar com arte em algum momento. Mas não com arquitetura. A arquitetura nunca passou pela minha cabeça. E depois, quando eu descubro a vocação sacerdotal, vejo que esse é realmente o meu caminho, eu vejo que Deus foi complementando a vocação sacerdotal com esses elementos onde eu poderia servir mais. E eu falo que uma dessas experiências maiores é a experiência da arquitetura. E sempre, sempre, aqueles que dizem sim ao chamado de Deus vão se surpreender. Vão se surpreender com as formas com que Deus vai conduzindo esse chamado. Aí, o primeiro exemplo concreto que eu queria dar seria das primeiras aulas de arquitetura que eu tive. Eu estava dentro do laboratório de desenho e ali me dedicando, né, aos primeiros passos do desenho livre, né, que é o desenho arquitetônico, o croquis. E a professora, então, no exercício falou assim: desenhe qualquer edifício que vocês imaginarem, qualquer coisa que vocês pensarem. E eu tinha recebido uma proposta de uns freis franciscanos de conduzir uma ideia de uma capela rural. E ali na sala, num ambiente hostil, sem muita oração, sem muita inspiração, né? Num exercício, eu então comecei a rabiscar essa capela rural.
E é bonito porque eu não tinha muita pretensão desse projeto, assim. Imaginei que seria um projeto que não sairia do papel, né? Tava ali como um grande sonho. E mostrei a ideia para os frades, eles acharam interessante, mas não comunicaram mais nenhuma questão sobre esse projeto. Depois de anos, muitos anos dessa experiência, desse croquis feito, essa oportunidade que eu tive de contemplar, né, esse projeto, eu recebo uma visita de uma amiga minha que é desta região, desse lugar da Capela Rural. E ela já chega empolgada falando: Padre, como ficou linda aquela igreja que o senhor projetou. E eu assustado falei: mas qual igreja? Eu ainda não tenho nenhum projeto. E ela então falou: sim, já está quase pronta. E eu falei: mas como? Então, visitando esse lugar, essa comunidade, eu me deparo com essa cena. Os frades tinham gostado muito da ideia e com aquele croquis, com aquele desenho inicial, ainda sem projeto técnico, sem muita coisa, eles ergueram esse templo. Eu falo isso porque basta a gente se entregar à vontade divina, né, e colocar-se à disposição de Deus, que Deus tem muito a realizar através de nossas mãos e muito a nos surpreender, né? Esse foi um momento da vida que eu fiquei muito surpreso de quanto o meu sim que eu dei depois de tanta angústia, tantas histórias, tantas dificuldades no passado, no seminário, o meu sim poderia surtir tanto efeito na comunidade, na vida, né, das pessoas. E como Deus foi me conduzindo a essa consciência. Eu vejo que tem muita gente que às vezes tem potencial de serviço, pode servir mais, mas ainda fica limitada a aquele serviço cotidiano, a pequenas coisas. E não se entrega, não se coloca à disposição divina. Muita gente acha também no seu interior que aquilo que já faz tá bom. Aquilo que eu já faço e que eu colaboro com a igreja tá bom. E quão importante a gente se abrir às novas possibilidades, aquilo que Deus tem te falado, que Deus tem te colocado como possibilidade de vida e de vocação. Um sim generoso, eu acho que é a resposta a essa experiência. Se diante de um chamado de amor, a uma experiência forte do chamado, nós temos essa consciência de um Deus tão carinhoso e afetuoso conosco, e em resposta a isso a gente tem que dar tudo, né? Dar o melhor. Alguma dúvida, algum comentário? Podemos passar para a segunda parte. A todos los participantes, si tienen alguna duda, comentario, algo que no se ha entendido, con toda confianza pueden dejar sus comentarios aquí en la caja de preguntas y el chat. Yo trataré de seguir este esfuerzo por traducir las ideas principales al español, pero a mi parecer vamos entendiendo bien. Así que continuamos. Ok. Então, nós temos como segundo ponto de reflexão a experiência da compreensão do que é a criatividade. Um dia, refletindo, me colocando em oração com esse tema, né? Depois de aceitar a criatividade e essa experiência criativa dentro da minha vocação, do meu sacerdócio, eu comecei a ver e a perceber que como a criatividade é algo divino, é muito divino, né? E como tem gente que nega essa experiência, né? O criar é de Deus, né? Deus é especialista. O que falava mais cedo sobre isso? Deus é especialista em criar, e criou coisas fantásticas. E dentro do processo criativo, né, de Deus, eu tenho visto essa espontaneidade divina. Me chama muita atenção essa experiência da espontaneidade de Deus. Ele, de forma muito espontânea, livre,
cria e gera o amor, né? A bondade, na bondade. E é muito bonito porque, diante dessa experiência da espontaneidade, eu me vi muitas vezes limitado. E todo artista, com certeza, tem esse sentimento. Às vezes ele recebe uma pauta, recebe um conteúdo, e talvez isso limita, né? Torna o processo engessado. E é muito importante, quando a gente olha para uma realização artística, ter esse olhar de Deus, da criação divina, da espontaneidade. Sim, eu acredito em processos, em etapas, em conceitos, porém eu acho que é muito bonita essa espontaneidade divina. Só que eu tenho medo, porque tem muita gente e tem muitos criadores, né, criativos católicos, principalmente na nossa igreja, né, que têm vivido essa experiência da criatividade, da espontaneidade de forma muito ruim, no lado negativo da experiência, né? É tão espontâneo que se torna pobre, simples, sem um caráter profissional, sem uma preocupação profissional com aquilo que se faz. É o que eu mais percebo aqui no Brasil, por exemplo. A igreja quer fazer, mas faz de qualquer jeito, sem critérios, sem cuidado. E como é interessante que as realizações, né, do mundo, todo o processo do mundo, tem se preocupado cada vez mais com um processo mais profissional, a cada vez melhor. E, às vezes, na espontaneidade da igreja, nós fazemos muita coisa ruim, muito material ruim, criamos de forma simplória as nossas campanhas. E aí eu me via nisso, em outra dualidade. Como ser espontâneo, deixar Deus falar, agir nesse modo da criatividade divina, mas sem tolir a ação divina, né? Mas também se preocupar com uma entrega de material, com uma entrega de produção eficaz. E aí, para isso, eu preciso interromper nosso tempo para contar que, há um tempo atrás, eu estava inserido no processo do trabalho da juventude, eu era assessor da juventude aqui na diocese, e nesse momento de vida eu fui convocado para trabalhar ali numa campanha do nosso regional, que são diversas dioceses, que era justo naquele processo do sínodo, né, o processo sinodal, onde o Papa queria escutar a juventude. Então, nós fomos provocados a criar alguma coisa, como nós faríamos para que esses questionários chegassem nos jovens. E eu lembro que a gente tinha só uma noite para fazer isso. E aí eu falei, pessoal, vocês querem? Vamos virar essa noite, vamos fazer esse trabalho juntos? Eu sozinho não conseguiria. E todo mundo, então, aceitou aquele processo. E nós, em uma noite, criamos toda uma campanha, né, porque a gente chamou de Pop-Esques, né? E era uma campanha que ia atingir a juventude nossa regional. E o Brasil, e a juventude do Brasil e algumas lideranças, né, dessa juventude no Brasil viram essa campanha que a gente divulgou nas mídias, no material impresso, e isso foi, então, ampliado no campo nacional. Depois a Pastoral Juvenil buscou esse projeto e fez isso ampliado a toda a juventude nacional. Fiquei muito feliz depois desse processo. Mas lembrando quanto a gente está inserido nessas realidades da espontaneidade de Deus, né? A gente não estava preparado, a gente nunca imaginava que aquilo ia acontecer, e foi o que aconteceu, assim, né? Nós tivemos isso expandido para toda a juventude. E como exemplo desse processo, eu trago a campanha que a gente criou nos Jovens Conectados, né? Eu faço parte, então, da Pastoral Juvenil, no setor de comunicação, que a gente chama
que a gente tem uma plataforma que chama Jovens Conectados, e a gente então se viu diante do processo de criação da campanha da JMJ Panamá. Nós seríamos a cobertura oficial do Brasil, né, para a jornada do Panamá, e o que nós faríamos nesse canal aí que nós temos, né, de contato com a Juventude do Brasil e toda a realidade da jornada, tendo em vista que muitos dos participantes da juventude brasileira não conseguiria participar da jornada no Panamá. E nesse processo, a gente então chegou numa leitura importante, que era trazer para o Brasil, apresentar para o Brasil tudo aquilo que a gente estava vivendo no Panamá. Trazer em tempo real tudo aquilo que acontecia, mas nas nossas limitações, porque nós somos uma equipe de jovens que está espalhada no Brasil inteiro, então nós trabalhamos à distância, nem todo mundo conseguiria estar presente na equipe que ia se deslocar para o Panamá. Então, com poucos membros, com pouco material, fazer uma transmissão fiel daquilo que nós estávamos vivendo, né? Lá ali naquela experiência do Panamá. E foi muito interessante porque a gente criou então nessa oportunidade, a gente criou vários ramos de comunicação, várias possibilidades de comunicação através das nossas mídias, através dos nossos canais. E um dos projetos que a gente executou foi uma série de mais ou menos 6 vídeos que contavam esse dia a dia, né, aquilo que a gente vivia em segundos, né, em poucos segundos, aquilo que nós vivíamos lá no Panamá. E o que aconteceu? A gente não tinha como fazer uma pauta, não tinha como se preparar para isso, porque a gente precisava colher o que acontecia no dia, resumir isso em um pequeno vídeo. Então, nascia ali, fruto da espontaneidade, da possibilidade de Deus, um trabalho muito bonito, muito rico. Eu queria compartilhar, inclusive, para vocês um dos episódios dessa experiência que a gente viveu no Panamá. Vou compartilhar a tela aqui do vídeo. Fabuloso ver tanta juventud. Han venido a Panamá, mi país que es chiquito, pero bien acogedor. Y espero de que ustedes también se sientan bien acogidos aquí en nuestra ciudad. No es tan grande como Brasil, pero chiquito de corazón. Estos días son días para encontrarnos con Jesucristo, personal y comunitariamente. Por eso, el que tiene a Jesucristo no se cansa. De la juventud, en el que la variedad del talento
Então, a gente nessa experiência, sem conhecer os nossos colaboradores, né? Inclusive o videomaker, mandou um abraço para ele, que não estava, que a gente não conhecia, ele foi até nós, e ali naquela experiência a gente tentou construir um material eficaz, profissional, mas fruto também dessa espontaneidade divina. O que acontecia no dia, o que era realidade, a gente produzia e apresentava no final do dia para todos. Vamos seguir então para o nosso terceiro tema. Alguma questão? E o nosso terceiro tema, então, diante disso tudo, a gente perceber, eu fui percebendo durante toda a história, tudo aquilo que eu fui vivendo, o quanto fazer o novo é algo desafiante, é algo complexo. Eu percebia que Deus não é óbvio. E Ele sempre faz algo novo, Ele sempre é novo. Ele sempre realiza coisas novas. E essa experiência do novo é, às vezes, dolorosa para nós. É importante ver isso porque diante dessa realidade do novo, nós temos que nos abrir também. Porque é muito mais fácil, talvez, permanecer fazendo a mesma coisa ou fazer a primeira possibilidade. Mas, com certeza, a proposta do novo é desafiante, é desgastante, é complexa. A gente precisa nos desgastar, né? E como é interessante, diante de tudo aquilo que a gente tem feito e realizado, se desdobrar para chegar nessa experiência do novo. De um lado, nós temos também a dificuldade que as pessoas têm de se abrir à possibilidade do novo, né? Nem sempre nós somos compreendidos. Aqueles que se propõem fazer algo novo, aqueles que se propõem a criar coisas novas, nem sempre são compreendidos. Então, quantas vezes eu enfrentei resistência à criação, ao novo, à possibilidade de fazer novas experiências e se desenvolver mais. Muitos falavam assim, não, vamos ficar com isso mesmo, já tá bom, já tá valendo assim, nós já fizemos o teste, acertamos, outros anos foi bom assim, mas não. No meu coração sempre existe uma inquietude de fazer diferente, de fazer o novo, de fazer melhor, né? Eu confio muito, né, nessa experiência de realizar algo novo. E então eu queria dar um outro exemplo que foi muito interessante na minha trajetória, na minha realidade, que foi a criação de uma logomarca a convite da Pastoral Juvenil. Foi um projeto muito interessante porque eu estava dentro de um grupo no Facebook há anos atrás e o grupo chamava Designers Cristãos e um dos colaboradores do grupo postou um cartaz da Pastoral Juvenil. O cartaz era extremamente mal executado, feio. Foi uma dos processos mais dolorosos para a Igreja do Brasil. Não ficou muito interessante. E esse participante que fez essa postagem colocou a seguinte afirmação: um luto para a juventude católica. Isso me doeu, porque o que eu estava fazendo? O que eu estava trabalhando para colaborar nesse processo? Nada. E eu fiz esse comentário. Muitos estavam criticando e gerando comentários depreciativos à igreja. E eu fiz esse comentário. Gente, em vez de a gente estar aqui criticando, por que a gente não faz?
faz algo. E alguns colocaram, não, a resistência da igreja. E por obra divina, com certeza, um dos colaboradores, né, da Pastoral Juvenil viu o meu comentário e naquele mesmo dia eles discutiam sobre a possibilidade de encerrar a realização desses projetos dessa equipe, mas que tinham esperança, queriam colaborar fazendo uma logomarca para que pudesse ter um caminho, né, para esses eventos da Pastoral Juvenil. E aí eu fui convidado para executar esse projeto desse evento. Eu falei, meu Deus, eu sozinho? Não dou conta não. Chamei esse jovem que tinha feito esse comentário. E aí foi muito bonito, porque eu ainda nunca tinha feito um trabalho colaborativo dessa forma, né? Ele estava em outra cidade, foi todo um trabalho realizado virtualmente. E nós dois, então, começamos a desenvolver, a rascunhar e a trabalhar. Então, tá aí o exemplo, que a gente fez muitos modelos. Essa forma que tem lateral e ainda lápis foi um dos elementos que a gente fez, mas a gente estava achando que estava muito estranho, ninguém estava entendendo nada. E a gente ficou dias e dias tentando desenvolver esse projeto, com curto tempo para entregar esse projeto. Até um dia que à noite, já era tarde na noite, eu falei assim, desisto. Eu não vou fazer, vamos falar que a gente não vai fazer, a gente não conseguiu. E aí, nesse processo, então, eu então despedi dele, agradeci muito a paciência, né, aquilo que ele tinha depositado, né, nesses dias de preparação dessa marca, até que eu então, depois de desligar e despedir, eu olhei para o computador e falei assim, não, eu não vou parar aqui, eu preciso honrar esse trabalho. Então eu fui e comecei a abrir o computador novamente, comecei a redesenhar, refazer, até chegar nessa forma que está aí de fundo, aí, esses dois rostos. Porque nós tínhamos um grande desafio, a gente tinha que criar duas marcas para dois eventos distintos que falassem sobre a juventude do Brasil inteiro, não só de algumas juventudes, mas que fosse diversa, expressiva, né, para todas as realidades. Então, o Brasil, na dimensão que é. E aí a gente cheguei nessas formas do rosto da juventude, que tem a marca da cruz. E só porque ainda aquilo... E aí eu mostrei para esse meu colega no outro dia, ele gostou muito, falou ótimo, ótimo, mas uma coisa ainda me incomodava e eu fui mandei para um outro amigo meu, design. Mostrei para ele o resultado, ele falou assim, Kleber, tem uma coisa que tá me incomodando muito, que é a paleta, as cores. Eu bati o olho, as cores parecem tão legais. E ele falou assim, o que representa as cores? E eu ainda não tinha dado sentido para as cores, realmente. Eu tinha colocado alguma coisa festiva, alegre, jovem, mas não tinha dado um significado. Então, eu, nesse processo, cheguei nessa estudo das cores, né? E a gente desenvolveu uma paleta que representava as cores representando cada uma das regiões do Brasil. Nós temos 5 regiões. Então, representando as regiões do Brasil. E aí esse foi o resultado final desse processo. E eu vi que a gente nunca pode parar no primeiro passo. A gente que desenvolve, que é criativo, que tem o desejo de servir mais a igreja, a gente sempre tem que dar o todo, o máximo, né? E a gente não pode ficar ali na primeira ideia que a gente teve. A gente tem que pensar mais, apagar se for preciso. E essa logomarca foi exemplo. Quantas coisas que foram corrigidas, que eu tive que apagar, jogar fora, refazer. É a característica de geralmente todo processo criativo, né? A gente não pode parar. Mas eu reafirmo isso porque a gente fica preso ali nas primeiras circunstâncias, né, do projeto, ali parado no superficial, quão importante é além, né? Talvez Deus vai falar no além, naquilo que a gente foi, né, no algo a mais que a gente foi. Tudo certo? Então, vamos para o quarto ponto. Padre, Pois não? eu gostaria de fazer quisiera hacer un resumen para
los que a lo mejor no van siguiendo la traducción que voy haciendo en chat. Y Ok. sí. Bien, creo que la esencia y la conclusión final de lo que nos comparte, sobre todo porque lo compartió un poco más emocionado y fue un poco más rápido, la idea central es que en el proceso creativo no hay que quedarnos con las ideas que llegan primero, sino hay que seguir trabajando y explorar pues, el concepto con el que estamos trabajando, porque ahí mismo Dios puede venir en la inspiración en cosas que lleguen después. A veces la emoción por un primer concepto cercano o atinado a un objetivo nos puede de alguna manera anclar o, sí, como reafirmarnos a quedarnos solamente con una exploración muy pobre, pero en este proyecto lo que más se destaca es la búsqueda de la colaboración, hacer el trabajo que otros nada más critican pero no hacen. Y el segundo, esto, como que profundizar en la exploración creativa de nuestras ideas para realizar algo que sea mucho más fuerte. Y algo que no mencionó, pero lo contó en la historia, es que someter nuestros proyectos a evaluación de otros creativos y de otros colegas también es muy importante para enriquecer nuestra visión de los proyectos que vamos creando. Bien, Sim. continuamos. Ok. Então, vamos para o próximo tema. E para finalizar, eu trabalho diante desses desafios um processo que a resposta criativa precisa viver, que é a construção de um caminho de felicidade, né? A gente que constrói arte, que cria, que desenvolve trabalhos artísticos, precisa estar muito bem preparado para várias frustrações, né? E vários projetos que não vão ser concluídos ou não vão ser aceitos, né? Mas o caminho que norteia todo o processo é a realização interna, né? Como é diferente você fazer um projeto que parte do coração, que vem da alma, e que é realmente um desejo fundamental, que é interno, né? Uma disposição interna. E por diversas vezes eu me vi em outros projetos, em outras realidades, né, de serviço, talvez não me servindo com tanta entrega como eu sirvo fazendo arte, né? E aí esse é um processo importante, né, que precisa vir do coração, né? Um desejo interno. É muito importante nessa realidade, então, um autoconhecimento. Eu preciso me entender, saber meus limites, saber minhas disposições, aquilo que eu tenho como forte característica, aquilo que eu faço de melhor, né, no serviço. E esse processo de autoconhecimento é de suma importância, porque a arte, ela é um retrato do que somos, né? Normalmente a gente coloca ali no papel, coloca no projeto muito do que somos. E por mais que a gente disfarce, tente fazer projetos sem identidade, né? Sem a nossa identidade, sem carregar a nossa identidade, normalmente ali nas entrelinhas, nos bastidores, está impresso aquilo que nós somos. E quanto é importante, então, estarmos realizados, estarmos bem e nos conhecermos realmente, né? Saber quem eu sou. E aí, nesse processo de saber quem eu sou, trazer a marca da criação. Eu sou filho amado de Deus, eu sou amado por Deus. E como isso é importante nesse processo. Mas também faço uma outra contraposição nesse processo. O risco que nós corremos de olharmos só para nós mesmos e vivermos um narcisismo. Corremos um sério risco de fazer geralmente um trabalho criativo cheio de ego, cheio de orgulho,
fechada em nós mesmos, né? E não deixarmos com que esse processo, esse trabalho, ele seja uma resposta humilde ao chamado de Deus. Mas só serve aquilo que eu tenho, só vai ser trabalhado da forma que eu quero, né? Isso é muito interessante. E eu vejo isso estampado em muitas ações na igreja. A gente fica ali com o nosso narcisismo, só olhando para nós mesmos, não nos abrimos a tudo aquilo que tem, né, dentro do projeto de Deus, da ação divina, a ser realizada, a ser colocado em prática dentro da nossa realidade. É muito sério porque, diante de um chamado, eu estou aqui para servir para o outro, né? Um chamado divino, um chamado de Deus, ele tem sentido quando ele é externalizado, colocado para fora, colocado a serviço. E não fruto de um olhar para si, simplesmente um olhar para dentro. Então, muito cuidado, essas duas contraposições. Aqueles que têm se esquecido de olhar o seu coração e trabalhar ele como reconhecimento de aonde pode servir melhor, como eu posso servir melhor, e aquela vontade de fazer tudo, né? E a gente não consegue fazer tudo. Nós temos nossas limitações, eu reconheço minhas limitações. E ao contrário também, achar que o nosso trabalho é o melhor de todos, que o nosso trabalho supera todos, e a incapacidade de um olhar mais humilde, mais coerente, né? Então é muito importante fazer essa autoanálise. Então, para finalizar, eu trago um último projeto nosso, que foi o último mesmo que a gente realizou, recente, que é o projeto da nossa missão jovem aqui no Brasil. A Pastoral Juvenil, ela trabalha anualmente com uma missão que leva jovens de diversas realidades do Brasil para experiências de missão aqui no Brasil mesmo, mas realidades de pessoas que ninguém conhece, realidades desconhecidas pela maioria da juventude do Brasil. E esse ano a nossa juventude foi para uma região da Amazônia desconhecida, porque todo mundo vê a Amazônia como aquela região de florestas, aquele lugar ali do estado da Amazônia. Mas a nossa Amazônia, ela é muito mais ampla do que aquilo, né? Que a gente chamou aqui com o símbolo da Pan-Amazônia, né? Todo um complexo, são várias realidades e que ninguém conhecia, todo mundo achava que a Amazônia era só aquela realidade de floresta e rio. E a gente então foi por uma realidade numa diocese de Tocantins, que é uma região chamada Bico do Papagaio, uma região interessante do mapa do Brasil, desse estado, que é a Amazônia. E esse projeto, então, teve esse cuidado assim, na preparação da identidade, né? Que a gente tinha vários materiais que iam ser desenvolvidos. Na preparação, esse olhar para não só aquilo que a gente conhece da Amazônia, né? Aquilo que a gente acha que seria a Amazônia, mas para o que realmente os jovens poderiam viver. Uma outra experiência também que está muito forte na identidade desse projeto eram os elementos gráficos, né? Então a gente tinha uma unidade entre elementos tradicionais da fauna e flora brasileira, né? Da região, inclusive ilustrações de papagaio, folhagens, frutos do nosso lugar, em contraposição, em unidade, em comunhão com elementos extremamente modernos, né? Elementos extremamente modernos. E com uma paleta de cor extremamente moderna. E a gente queria fazer isso, essa unidade. Os jovens que vêm de diversas realidades urbanas, que não estão acostumados com aquela vida do povo da Amazônia, da realidade amazônica, ia ser inseridos nessa realidade e iam ter que viver uma experiência de comunhão, né? Não chegar lá achando que eles que trazem a melhor evangelização, mas ali conhecendo a forma daquele povo de ser igreja, né?
Então, era essa proposta que estava estampada, inclusive, na identidade. E nesse projeto, a gente teve que viver muito desse processo de entrega, né, da identidade. Nem sempre a gente prepara uma identidade e tudo vai acontecer como a gente quer, né? Então, um projeto nessa dimensão, que seria trabalhado por várias pessoas, inclusive por uma equipe local, nem tudo vai sair como a gente deseja, isso é natural. E, por exemplo, eu fiz esse projeto da camiseta, que está estampada, essa estampa da camiseta. E quando a gente apresentou esse projeto, os padres da região falaram, não, essa folha vermelha, isso não está muito legal, não. E não conseguiram enxergar que a minha intenção era fazer um coração, né, com a folha. E aí os padres ficaram muito resistentes, falaram, não vamos fazer assim não, vamos fazer uma camiseta mais tradicional, mais colorida. Mas quando eu contei para eles, né, para a coordenação, que essa era a intenção, fazer uma camiseta mais limpa e com essa folha em formato de coração, traduzindo aquilo que a gente desejava fazer, né? Eles, nossa, que interessante, então se abriram a possibilidade e executaram não só a camiseta, como outros materiais com essa estampa, né? Essa leitura da missão jovem. E foi muito bonito contemplar, eu não consegui estar na missão, não consegui ir esse ano na missão, mas foi bonito contemplar os jovens, né, usando o material e fazendo valer aquilo que a gente propôs, né, como identidade, que era um conceito artístico, mas que virou realidade, né, no processo da juventude ali missionária, que foi até aquele lugar e abriu seu coração e esteve presente naquela história. Então chegamos ao fim. Para finalizar, eu queria então ler uma frase muito inspiradora para mim, sempre me inspirou muito essa frase, que era de um livro, um documento que o Papa Bento XVI escreveu há um tempo atrás, que marcou a preparação, inclusive, da minha monografia, das minhas monografias, minhas conclusões de curso, que é um documento que o Papa escreve assim, falando sobre o caminho da beleza, tudo aquilo que é a nossa vocação criativa. O caminho da beleza responde ao íntimo desejo de felicidade que mora no coração de cada homem. Ela abre horizontes infinitos que forçam o ser humano a sair de si mesmo, da rotina do efêmero instante que passa, a abrir-se ao transcendente e ao mistério, a desejar como fim último do seu desejo de felicidade e de sua nostalgia do absoluto, essa beleza original, que é o próprio Deus, criador de toda beleza. Então, encerro essa nossa partilha, né? Nem falo que é uma conferência, essa partilha com essa frase do Papa Bento que me inspira e sempre vai me inspirar nesse processo de criação dentro da igreja. Muito obrigado, Padre. Eu vou compartilhar agora com Elis a tradução desse pequeno texto. El camino de la belleza responde al íntimo deseo de felicidad que vive en nuestro corazón, en el corazón de cada hombre. Este camino de la belleza abre horizontes infinitos. Ay, se movió el chat. Acá está. Abre horizontes infinitos que obligan al ser humano a salir de sí mismo, de la rutina, del efímero instante que pasa, a abrirse a lo trascendente y al misterio, a desear como fin último de su deseo la felicidad y de la nostalgia de lo absoluto. Esta belleza original que es el propio Dios, creador de toda la belleza creada. Ok. A todos los participantes quisiera abrir este espacio para que igual pudieran realizar alguna pregunta o comentario. Padre, ¿podrías compartirnos
solamente los 4 puntos para registrarlos una vez más. Sim. Então seria um chamado de amor, criatividade, isso é muito divino, 2 pontos, isso é muito divino. Um caminho, o novo é um desafio e um caminho de felicidade. De acuerdo. Angélica, tu pregunta parece que no se envió bien. Si fue un error de dedo, igual te pediría que lo revises, pero si tienes una pregunta, con gusto lo puedes compartir de nuevo. Padre, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué nos puedes recomendar a todos los que vamos trabajando como laicos a la hora de colaborar con sacerdotes que les cuesta y que tienen mucho esta resistencia a la creatividad? O sea, creo que tú mismo lo decías, es difícil y a veces un poco extraño encontrar sacerdotes que tengan esta dualidad de la visión creativa y de la visión pastoral. Sin temor a equivocarme, yo creo que todos en algún momento hemos enfrentado esta dificultad de la resistencia a la novedad de Dios. ¿Y qué consejo nos podrías dar concretamente en el diálogo con los sacerdotes para abrir un poco estas puertas de la creatividad? Ok. Eu acho que o ponto essencial é, primeiro, criar uma relação de intimidade, uma relação de proximidade com o sacerdócio, né? Porque senão tudo que for apresentado vai ser apresentado como algo estranho. E, como eu disse, ele precisa te conhecer, ele precisa saber do que é sua intenção com aquele projeto, né? Eu falo isso recordando todas as experiências que eu já vivi, inclusive com meus companheiros sacerdotes, e com essa que eu acabei de citar, né, da Missão Jovem. Eu precisei estar próximo, relatar, né, detalhar, porque para muitos o nosso pensar criativo não é compreensível. Então, para mim, estava muito mais que claro que aquela camiseta representava um coração e todo o nosso afeto, nosso desejo de estar ali. Mas para eles, não. Para eles era uma folha. E aí, às vezes, é interessante a tradução com clareza e simplicidade daquilo que são as nossas intenções, né? Normalmente, traduzindo e sendo claros e tendo paciência, né, nesse processo, muitos acolhem o projeto, acolhem a ideia. Só aqueles que são muito resistentes e que certamente não estarão abertos à realidade, que não vão acolher. Mas eu acho que esse diálogo e essa comunhão é muito importante. Sintetizando un poco esto que nos compartes, Padre, para a todos los que les costó un poquito el portugués, yo identifico 2 cosas de lo que nos compartes. Por una parte es la proximidad, la cercanía y la amistad muy real y muy genuina con los sacerdotes, verlos como colaboradores, pero también como amigos, porque cuando somos agentes externos, pues todo se percibe como algo desconocido, con intenciones tal vez cuestionables de por qué un concepto tan novedoso o tan disruptivo. Entonces, la relación personal es muy importante. Y lo segundo es esta claridad y paciencia a la hora de presentar los conceptos. Y si me lo permites, Padre, yo quisiera extender un poquito esta idea. En el proyecto acá con Take Me Back en México, hemos tenido la oportunidad de colaborar a veces con algunos otros diseñadores. Y algo que pasa entre la creatividad católica y la creatividad apostólica es que muchas veces asumimos que el hecho de tener este apellido de creativo católico nos hace informales y nos permite hacer las cosas a la ligera. El Padre lo mencionaba en su exposición, cómo la espontaneidad de Dios
bien entendida y bien vivida, puede dar muchos frutos. Pero esta espontaneidad en la fe católica y en la creatividad católica no es sinónimo de hacer cosas a la ligera, no es sinónimo de no medir los riesgos, no medir los presupuestos de creatividad, los presupuestos de tiempo, los presupuestos de personas y colaboradores. Y al final, cuando nos enfrentamos a resistencias con las jerarquías de nuestra iglesia, es verdad que a veces hay una mente muy cerrada, pero también es muy cierto, y creo que algunos lo hemos vivido en algún momento, no ayuda nada a esta apertura de mente hacia la creatividad el presentar los proyectos en el celular. No ayuda nada a presentar los proyectos solamente en un papel o no tomarnos el tiempo de hacer una presentación adecuada para explicar por qué lo que proponemos se ve así. Y muchas veces, y eso a mí se me ha pasado, nos ofendemos porque los demás no entienden nuestras brillantes ideas. Y eso es un error muy grande. Es un error de creer que yo creativo puedo crear y me tienen que entender a la primera, cuando en realidad, dentro de esta vocación creativa que hemos recibido, creo que todos estamos en esto, y lo mencionó el padre, pues justamente para servir. Si nuestro medio principal es nuestra creatividad, con la expresión que tenga, sea podcast, sea diseño gráfico, sea diseño web, sea marketing, sea lo que sea, si esa es la herramienta que yo recibí, nadie tiene por qué entenderlo mágicamente. Nadie tiene por qué abrazar estos conceptos a veces extravagantes, a veces demasiado minimalistas, a veces demasiado folclóricos, solamente porque estoy integrado a un equipo, ya sea de voluntarios o profesional. Entonces, un poco en esta respuesta de cómo ir logrando una colaboración eficiente y real con la jerarquía de nuestra iglesia, serían estas dos: la amistad y la cercanía, y la presentación adecuada de nuestras ideas y conceptos. ¿Alguien más que quiera tener alguna participación, comentario, pregunta, inquietud? ¿No? Y bueno, igual estamos aquí pendientes por si llega alguna pregunta. Y bueno, padre, en tiempo estamos perfectamente terminando a la hora. Queremos agradecerte tu participación. Creo que para ti y para nosotros fue un desafío escuchar y tratar de entender lo principal. Pero personalmente, ya que estamos en la tercera sesión de este seminario, ver las realidades de otras partes del mundo y con otros matices, cómo llevan la evangelización para jóvenes, es motivador, es esperanzador, es muy inspirador, porque al final creo que, pues como lo decíamos en las dos anteriores, el camino de profesionalizar nuestra creación y orientarla siempre a una respuesta al amor puede dar muchos frutos, que creo que tu misma vocación como sacerdote arquitecto es parte de esto mismo. Es Dios respondiendo a los tiempos, respondiendo a la cultura, respondiendo a la iglesia, y en medio de nosotros, estos 25 participantes que estamos aquí adentro, creo que somos responsables de seguir sembrando una cultura más creativa y más bella de evangelización. Bien, pues si nadie tiene alguna otra pregunta, damos por terminada nuestra tercera sesión. Quisiera invitarlos a que pudiéramos hacer, como lo decía al principio, un apunte colaborativo, las ideas principales que tengan de estas tres sesiones. Pueden compartirlas en texto, en sus historias. De esta manera también podremos crear contenido para la cuenta y podremos compartir entre todos lo que está sucediendo. Y pues nos queda solamente una sesión de esta jornada muy intensa de formación creativa para poder terminar, descansar ya los que están en Europa. Los que estamos acá en América todavía nos queda un poco del resto de la tarde, y mañana seguiremos con lo que sigue de nuestro seminario. Gracias a todos por participar en esta tercera sesión. Nos vemos ahorita en una hora. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe.